Eu gostaria de repartir uma palavra com você, pode colocar por gentileza, sobre se posicionar e orar. A importância de nós nos posicionarmos e nós orarmos, buscarmos ao Senhor. Existe uma oração que foi feita na Bíblia, e no final dessa oração o texto diz assim, olha, e Deus lhe concedeu aquilo que ele havia pedido. E Deus lhe concedeu aquilo que ele havia perdido. Eu não sei o que é que você pensa a respeito disso, mas se tem uma coisa que é tremenda, é você estabelecer algo diante de Deus e você ver que Deus concedeu aquilo que você pediu. É extremamente poderoso quando nós vemos a ação de Deus e Deus exatamente nos concede aquilo que nós lhe pedimos. Tem um texto que está no primeiro livro das Crônicas, pode colocar por gentileza. No capítulo 4, verso 9 e 10 está escrito assim: e foi Jabes, algumas traduções falam Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, que Deus me abençoe muitíssimo, e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha o quê? O que lhe tinha pedido. Então, esse nome Jabes, ele não aparece na Bíblia como tantos outros nomes. Ele não aparece na lista dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11. Ele não aparece como Davi, de forma triunfal, como Davi, como Moisés, como Salomão, como tantos homens de Deus, como tantos profetas de Deus nas Escrituras. O nome dele é apenas mais um. É mais um. E na Bíblia toda, o nome dele só vai aparecer aqui nesse lugar. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, no verso 9 e 10. Depois você não vê mais na Bíblia. Esse nome surge no meio de uma genealogia. Sabe aquele negócio que a gente gosta muito de ler? Quando você começa a ler a Bíblia, chega lá, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou fulano, que gerou ciclano. Aí dá uma vontade de você pular aquilo lá tudo e... Mas preste atenção, no meio de uma genealogia bíblica, foi escrito um livro, que foi um dos livros mais vendidos na história da igreja. Tem um livro que o nome desse livro é exatamente isso, Jabes, sobre oração, de um pastor norte-americano. Então, no meio de uma genealogia, despretensiosamente, para quem lê, não para quem colocou lá, porque Deus sabe de todas as coisas, nós vamos ver que ele era apenas mais um nome. Então, um cara desconhecido, talvez alguns de nós aqui nunca ouvimos falar, principalmente os mais novos, que do nada ele surge, ele aparece e ele vai nos ensinar alguns princípios, principalmente agora para essa virada do mês. Porque o texto encerra no verso 10 dizendo, e Deus lhe concedeu aquilo que ele havia pedido. Qual foi o tipo de oração que ele fez? Quais são os princípios que estão embutidos nessa oração aqui, que tocou diretamente o coração de Deus? Pode colocar o próximo, por gentileza? Eu acho que já acabou, né? Pode voltar então, desculpa. Volta um. Isso, obrigado. Olha só o que diz o verso 9. E Jabes foi o quê? Mais ilustre do que os seus irmãos. É muito importante nós entendermos isso. Havia uma renca de irmãos. Se foi, da minha época lá em casa nós somos 9. Hoje não tem mais isso, né? Hoje é 1, 2, no máximo aí 3. Quando tem alguma família com 3, o cara já disse que o cara está ficando maluco. Mas na minha família lá era 9, minha mãe deve ter criado mais uns 20. E aqui também era uma carrada, mas o texto diz que ele, no meio dos seus famílios, dos seus irmãos, ele é chamado de alguém ilustre. O texto diz, e foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Imagine o seguinte, que o nome dele foi dado
E aí na própria Bíblia já explica por que o nome dele é Jabez. Todo nome tem um significado, você sabe disso. Então, biblicamente falando, o significado é mais forte ainda. Geralmente o significado está ligado a um passado, a um futuro ou algum acontecimento muito forte. Por exemplo, Jacó, ele comete uma trapaceada quando ele vai nascer. E os pais colocam o nome dele de Jacó, que significa exatamente usurpador e trapaceiro. Mas depois de um acontecimento em que Jacó se posiciona como homem de Deus, o nome dele é mudado de Jacó para Israel. Israel significa o quê? Príncipe de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, Sarai mudando o nome para Sara. Nós vamos ver Abrão, mudado o nome dele para Abraão. Por exemplo, existe uma situação na Bíblia que uma criança nasce em um momento em que tem um desastre moral e espiritual em Israel, e o nome da criança eles colocam de Icabode, ou Icabô, foi-se a glória do Senhor. Então você vai ver, por exemplo, Deus dando um novo nome para Pedro, Deus mudando o nome de Saulo para Paulo, e uma série de coisas. Por quê? Porque o nome tem uma importância muito grande. O nome para o judeu designava exatamente o futuro dele, ou a marca daquilo que eles viveram. Então o texto aqui era Jabez, e a palavra Jabez diz aí, olha, por que o seu nome é Jabez? Porque com dores o dei à luz. A mãe dele colocou o nome dele de dor. Imagina isso. O cara chega lá no colégio, vai se apresentar, aí o amigo chega e fala, quero te apresentar meu amigo. Como é que é seu amigo? Seu nome é dor. Quem é que quer ser amigo da dor? Quem é que quer casar com a dor? Então assim, imagine, talvez você não tenha um nome muito engraçado, talvez você não tenha um nome que pode instigar um apelido, mas a pior coisa que tem é quando alguém tem um nome e as pessoas criam apelidos em cima daquilo e ficam curtindo e gozando o tempo todo com isso. Então, alguém que era chamado de dor, e nós vamos dizer assim, a vida dele não deve ter sido fácil, mas o texto diz que ele transforma aquela dor, em algo poderoso. E a Bíblia diz que ele se torna mais ilustre do que os seus irmãos. E o que tornou Jabez mais ilustre que os seus irmãos foi exatamente a forma como ele se posicionou e orou ao nosso Deus. Então eu quero dizer para você exatamente isso nessa noite. Alguém que era um fracasso se torna mais ilustre do que os seus irmãos. Ilustre não por causa da condição financeira, ilustre não porque tinha pedigree, ilustre nada disso. Por causa da sua nobreza, por causa do seu caráter. Não era por causa da fama que ele tinha, mas por causa de uma posição que ele tomou diante de Deus. Então a mãe dele chamava ele de Jabez, que significa exatamente aquele que causa dor, aquele que causa tristeza. Provavelmente o parto dela deve ter sido de alto risco. Então Jabez, ele teve uma história difícil, mas o texto continua dizendo assim, olha, e sua mãe foi Jabez mais ilustre que seus irmãos. Ele continua e o verso 10 diz assim, pode colocar, Jabez fez o quê? Invocou o Deus de Israel. E por que ele se tornou alguém mais ilustre? Porque ele invocou o Deus de Israel. Jabez, ele se posiciona e ele agora vai fazer algo que muda o destino de qualquer pessoa. Oração. Uma oração, ela pode mudar o futuro. A maioria de nós que estamos aqui, estamos porque um dia nós fizemos uma oração. Algumas pessoas se tornam o que se tornaram porque um dia fizeram uma oração. E Deus leva muito a sério as nossas orações. Deus leva tão a sério as nossas orações, que até mesmo a resposta de algumas orações, elas podem vir depois que nós partirmos. O livro de Hebreus diz que houveram homens que fizeram oração e que não viram visivelmente o cumprimento das promessas de Deus sobre aquilo que eles oraram. Nós vamos ver, por exemplo, Eliseu, ele pediu para Deus porção dobrada da unção que havia sobre Elias. E Elias havia feito uma quantidade de milagres. E quando Eliseu morre, ainda faltava um milagre para que fosse
é relatado na Bíblia o dobro dos milagres que Elias fez. E depois dele morto, alguém pega um soldado morto e joga em cima dos ossos dele. E quando a pessoa bate nos ossos de Eliseu, o que acontece? A pessoa ressuscita. Tem muitas orações que você que é pai, que você que é mãe, que você faz, que talvez visivelmente você não veja manifestação agora. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando nós colocamos diante de Deus em atitude de fé as nossas orações, as promessas de Deus não caducam, elas não prescrevem, elas continuam valendo, são atemporais. Então o texto diz que Jabez invocou o Deus de Israel. E o que significa a palavra invocar? Significa chamar, significa clamar. Invocar significa gritar. Ou seja, é você ir até Deus com sinceridade de coração, sem medo de rejeição, sem muita religiosidade. É incrível como geralmente as orações que mais tocam os céus é aquela oração da invocação. Sabe, aquela oração sem aquele padrão religioso. Nós temos o caso de Ana na Bíblia. Ana pedia um filho, e todos os anos ela ia sacrificar e pedir um filho. Mas eu acredito que todos os anos ela orava de maneira normal. Mas teve um dia que ela invocou o nome de Deus diferente. E quando ela invocou o nome de Deus diferente, alguém que olhou disse para ela, sabe, disse ela, essa mulher parece que está bêbada a essa hora. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada a essa hora do dia. Isso aqui é o desespero da minha alma. E ela dizia para Deus: Deus, me dá um filho, senão eu morro. Foi um desespero de alma. Então existe uma hora que nós invocamos o Senhor com tanta intensidade que nós tocamos o coração de Deus. A Bíblia diz que tinha uma mulher hemorrágica e Jesus estava cercado com a multidão. E aquela mulher, ela não podia estar no meio de pessoas, porque alguém que estava correndo sangue era considerada amaldiçoada. E aquela mulher, ela entra no meio e toca em Jesus. E Jesus diz: quem tocou em mim? E os discípulos provavelmente disseram: Jesus, você deve estar de brincadeira, todo mundo está te amassando aqui, e você está perguntando quem tocou em ti. Ele disse: não, alguém tocou em mim de forma diferente, porque eu senti virtude saindo de mim. Em outras traduções diz: eu senti poder saindo de mim. Então tem esse invocar o nome do Senhor, que é clamar, que é gritar, que é chamar a Ele, dizer: Deus, entra na minha causa. E isso toca o coração de Deus. Todas as vezes que uma pessoa se volta para Deus e invoca o seu nome de todo o seu coração, coisas extraordinárias acontecem. Não precisa ter 30 anos de crente, não precisa ter nem um tipo de título, ele precisa somente ter um coração voltado para Deus e dizendo: tu és a minha única esperança. Jabez sabia disso. Ele não ficou parado esperando que Deus resolvesse a situação dele automaticamente. Ele tomou uma atitude. E qual foi a atitude que ele tomou? Ele fez o quê? Ele orou. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que Deus faz, agora tem coisas que nós fazemos. Não adianta nós acharmos que nós vamos ficar quietinho, calado e que o céu vai responder. O céu não responde necessidade. O céu não responde necessidade. O céu responde a um clamor, a uma oração. Esse homem, ele se posiciona e diz: olha, chega de ser chamado de azarado, chega de ser chamado daquele que não dá certo, chega de ser chamado daquele que causa confusão, que causa dor, aquele que é chamado de tristeza. E ele se posiciona, ele faz o quê? Ele faz uma oração que mudou um destino, uma oração que traçou um novo propósito de vida e que colocou ele numa posição que nós hoje aqui, depois de milhares de anos, estamos falando a respeito dele. E na sua oração, Jabez, ele clama a Deus por duas coisas. Ele clama por proteção e por bênção. E o verso 10 contém um pedido urgente por essas coisas. Ele diz: olha, Jabez invocou o Deus de Israel. Ele orou dizendo: que o Senhor o quê? Me abençoe. Primeira oração dele foi: que o Senhor me abençoe um pouquinho. Não foi isso? Porque às vezes a gente tem essa mania de falar assim: não, eu vou pedir aqui, eu vou ser humilde, porque se eu pedir assim mais controladinho, vai que Deus me abençoe. O texto diz que ele falou: que o Senhor me abençoe muitíssimo.
Ele vai continuar pedindo que me alargues as fronteiras. Ele estava dizendo que o Senhor expanda o meu território. E ele diz, que mais? Que seja comigo o quê? A tua mão. Ele está pedindo a presença de Deus na vida dele. Quando ele pede que seja contigo, que seja comigo a tua mão. E ele vai pedir também, a quarta coisa é o quê? Que o Senhor me livre de todo o mal. Então preste atenção. A primeira coisa que Jabez vai pedir é exatamente isso aqui: a bênção de Deus. A oração que ele diz é que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ele disse: olha, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu quero a bênção do Senhor. Nós vamos colocar os nossos alvos de oração, mas é muito importante que você, talvez se você quiser, deixe lá uma ou duas linhas em branco, e coloque lá: Senhor, que o Senhor me abençoe muitíssimo. E aqui nós falamos muito sobre você ser intencional e ser específico na oração, mas nós temos que deixar um espaço aberto para aquele que pode nos abençoar infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Todo alvo, todo objetivo que nós estabelecemos diante de Deus, nós precisamos deixar um espaço para que Ele nos abençoe muitíssimo, e não limitar a ação dele. Então não existe nada de errado, sabe? Eu não sei se você, claro que você sabe disso, mas vai sumir daqui um tempo cédula, dinheiro de papel. Mas você sabia que quando está em branco, o mesmo papel que faz a nota de 1 é que faz a nota de 200? É o mesmo papel. Quem vai imprimir lá é que decide qual é a nota que ele vai colocar, o valor que ele vai colocar. Você nunca parou para pensar nisso, não? Está aqui o papel, ó. O cara vai lá e fala assim: não, deixa eu ver, tu vai ser R$1. Aí ele pega o outro e fala: isso aqui vai ser 200. Então é o mesmo papel. Então deixa eu falar para você, não tem diferença nenhuma. Deus, para ele, colocar R$1 ou colocar R$200 não faz diferença nenhuma, porque ele é o responsável pela impressão. Então eu tenho que pedir que o Senhor me abençoe. Jabez foi ilustre, porque ele chega para Deus e diz assim: eu quero a tua bênção. Você já viu que tem gente que, desculpa a expressão, que é sem vergonha diante de Deus? Não tem vergonha, melhor, né? Porque senão depois vão fazer corte aí. Não tem vergonha. Ele pede porque a Bíblia fala sobre isso. Pede, pode pedir. Então às vezes nós ficamos com algumas restrições, mas ele diz: Senhor, eu quero que tu me abençoe, e me abençoe muitíssimo. Parábola do semeador, Mateus capítulo 13 diz que a semente plantada em boa terra, ela produz a 30, 60 e 100 por 1. E nós podemos escolher. Se você quer 30, tá jóia, está tudo bem. Se você quer 60, está tudo bem. Mas de repente você fala: Deus, me abençoe muitíssimo, seja extravagante, sabe, coloque mesmo. Eu não sei se aconteceu contigo, mas de repente tem alguns aniversários que você vai e o bolo está gostoso demais. Sabe, nós comemos um bolo gostoso. Aí tem umas mulheres assim que, com medo de não dar, vai e corta bem fininho. Rapaz, minha esposa trouxe um pedaço para mim. Pensa num pedaço gostoso, grande, abundante. Muita fartura. A Bíblia diz que Deus é o Deus do infinitamente mais. Ele quer nos abençoar muitíssimo. Você sabe o que significa a palavra bênção? Entre todas as coisas, o que significa a palavra bênção? A palavra bênção significa liberado para prosperar. É por isso que a maioria das pessoas mais antigas, quando pedia bênção, aí o pai falava o quê? Deus te abençoe. O meu avô falava assim, ó: Deus te cubra de fortuna. Eu recebo. Ele está dizendo que Deus, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Presta atenção, se você for muito abençoado, você pode transbordar ao ponto de abençoar pessoas que estão próximas de você, pessoas que estão distantes. Não tem escassez. É por isso que ele diz: olha, ele foi chamado de ilustre entre os seus irmãos, porque ele diz: já que eu estou pedindo para Deus, é Ele que vai imprimir a nota, é Ele que é o dono da casa da moeda. Eu vou pedir: Senhor, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ele deixou que a mão de Deus, ou seja, o que Deus tiver para me dar, eu quero.
que o Senhor me abençoe muitíssimo. Isso não é ganância, é saber que Deus tem muito, muito mais para nos dar. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o texto diz assim, olha, ele diz que o Senhor me abençoe muitíssimo. E ele diz assim, olha, e que o quê? Me alargues a fronteira. Que o Senhor me alargue a fronteira, ou seja, ele está dizendo, olha, o Senhor pode aumentar a expansão do meu território. Que o Senhor me alargue. Uma pessoa que é acomodada, ela não quer crescer. Ela não quer. Eu já vi gente falar sobre isso, irmãos. Não, pastor, está bom demais aqui, sabe? Eu entendo perfeitamente isso. Chega uma determinada idade que nós estamos querendo mais paz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas tem espaço para expansão, Deus pode expandir. Eu posso limitar o meu território, mas se eu entrego na mão de Deus, digo, alargue a minha fronteira. Que o Senhor abra a expansão do meu território. Você sabe o que acontece com uma pessoa que é influente? Se ela canalizar de maneira correta a influência que ela tem, as portas que se abrir diante dela, ela pode ser um canal muito maior da glória de Deus. Consegue entender isso? Imagine um empresário que tem 1000 funcionários. Ele tem a oportunidade de todo dia fazer um culto com eles, se eles quiserem. Imagine alguém que tem muita fama, alguém que tem condição financeira, alguém que fala bem, não sei, alguém que tem influência em alguma área. O nosso alcance, ele é de acordo com a nossa área de influência. Quanto mais influência, mais alcance. E é isso mesmo. É isso mesmo. Não adianta querer, porque não adianta não, sabe? Eu estava vendo algum tempo atrás o Cristiano Ronaldo, parece que tem mais de 600 milhões de seguidores. Terminou um jogo lá e ele mostrou um símbolo do cristianismo, a cruz. Kaká, quando foi campeão do mundo, com bilhões de pessoas assistindo a final da Copa do Mundo, o Kaká escreve uma frase em inglês: eu pertenço a Jesus. Eu posso ficar aqui, pregando 100 anos, que eu jamais vou conseguir falar para o tanto de gente que ele falou num único dia. Então Jabez, ele foi considerado ilustre porque ele não só pediu que Deus o abençoasse, ele pediu para que o Senhor expandisse o seu território. Ele diz, olha, me alargue as fronteiras. Jabez se posiciona e ele quer andar na contramão do nome dele. Todo mundo dizia que era alguém que causava tristeza, que era alguém que causava dor, mas ele chega diante de Deus e diz, Deus, eu quero ir além. Eu quero que o Senhor expanda a minha área de alcance. Isaías capítulo 54, 2 diz assim, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá o quê? As nações. Terceira coisa que eu aprendo aqui. O texto diz que o Senhor me abençoe, me alargue as fronteiras e que seja comigo o quê? Que seja comigo a tua mão. Jabez, ele diz, Senhor, eu quero que a tua presença vá comigo. Eu não quero só as tuas bênçãos. Ele está dizendo, olha, que a tua mão seja comigo. Você vai ver em muitos textos na Bíblia, sabe, pessoas que decidiram que não iam andar sem a presença de Deus. Escute aqui, eu falo isso com todo temor do meu coração. Às vezes o encantamento por tudo que acontece na vida pode tirar o nosso coração do Senhor. A Bíblia diz que José e Maria levaram Jesus para apresentar no templo. E eles ficaram tão deslumbrados com o nível da festa em Jerusalém, que a Bíblia diz que eles foram embora e esqueceram Jesus lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que depois deles andarem 3 dias, eles perceberam que Jesus não estava mais com eles. Sabe, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque se nós não tivermos cuidado, a bênção que Deus nos deu vai nos seduzir de tal forma que nós vamos continuar andando, mas Jesus ficou para trás. E nós temos que fazer como José e Maria fizeram. O texto diz que eles voltaram para Jerusalém. Eles voltaram, fizeram o caminho de volta e recuperaram novamente a presença. Ele foi considerado alguém ilustre, porque ele pediu exatamente isso. Ele disse para o Senhor, sabe, que seja comigo a tua mão. Moisés faz isso.
Quando Deus fala assim, Moisés, pode ir na frente que depois eu vou. Ele fala assim, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Davi, quando ia para a guerra, todo mundo dizia, não, Davi, o exército que nós vamos guerrear é muito pequeno, não precisa de ninguém, não precisa nem de buscar Deus, aqui nós vamos vencer. Ele fala assim, jamais farei isso, eu vou consultar ao meu Deus, porque a garantia da vitória nas nossas vidas, não são as conquistas que nós temos, não são as pessoas que estão conosco, é a presença de Deus dentro de nós. A presença de Deus é a garantia. Sabe, Jesus estava dentro do barco, o mar estava agitado, tinha muita turbulência, mas havia uma certeza, ele estava dentro do barco, e o barco que Jesus está, ele não afunda. A quarta coisa que nós aprendemos aqui no texto, é que o texto diz, ele fala, me abençoe, me alargue as fronteiras, que eu alcance um nível de influência, que o teu nome seja glorificado, que comigo seja a tua mão, se o Senhor não for, eu não vou, se o Senhor não entrar, eu não entro, eu quero que a tua presença seja comigo. Mas ele faz uma oração preciosa que nós precisamos fazer, ele diz que o Senhor me preserve do mal. Todos os dias nós precisamos orar e dizer, Senhor, me preserve do mal. Não tem como alargar as nossas fronteiras, não tem como receber da parte de Deus sem afrontar o inimigo, sem tomar espaço deles. Por isso nós temos que pedir proteção sobrenatural de Deus sobre os nossos filhos, sobre o nosso cônjuge, sobre toda a nossa casa. Jesus, ele ensina a mesma oração no Pai Nosso, quando ele diz, não nos deixeis cair em tentação, mas preserve-nos do mal, ou livra-nos de quê? Do mal. É muito importante. Jabez, ele entendeu isso, ele disse, Senhor, eu não quero somente que o Senhor me abençoe, eu não quero somente que o Senhor expanda o meu alcance, eu não quero somente isso, que a tua mão seja comigo, mas eu preciso também que o Senhor me livre do mal. Nós precisamos orar todo dia. Ah não, Deus sabe que eu preciso. Não, meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que orar para que a vontade de Deus, que já é feita na terra, que é boa no céu, se manifeste na terra. Nós temos um inimigo que ruge como um leão, não é o leão, leão é só Jesus, mas como um leão, querendo nos tragar. Então nós precisamos nos levantar e aprender a guerrear e a repreender todo o mal sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Então o texto diz, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, que me abençoes muitíssimo e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha o quê? Aflição. E o texto diz que Deus fez o quê? E Deus lhe concedeu aquilo que ele havia pedido. Ele pediu, além de pedir a bênção de Deus, ele pediu também a mão de Deus sobre a vida dele. Todo pedido de oração que está em linha com a palavra de Deus, Deus tem um prazer de nos abençoar. Mateus 7, ele diz exatamente isso, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que bate a porta se abre, e o que busca encontra. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, por gentileza, eu quero fazer uma oração com você. Se você está com o seu cartãozinho aí, erga o seu cartão e nós vamos orar no nome de Jesus. Se você não pegou, erga uma das suas mãos pela fé e domingo você ergue o seu cartão. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ó Deus, e nós oramos, Pai amado, nessa noite. Talvez, Pai amado, em muitas áreas das nossas vidas nós somos como Jabez, alguém que vem de um passado difícil, alguém que as coisas não estão tão boas, mas nós podemos nos posicionar aqui agora e orar ao Senhor, e invocar ao teu nome, e clamar a ti, e gritar e dizer, Deus, nos abençoe, Pai, nos abençoe muitíssimo, ó Deus. O Senhor sabe e conhece todas as coisas, por isso estende as tuas mãos sobre as nossas vidas, sobre os pedidos de oração, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai, que portas sejam abertas, ó Deus, que haja expansão territorial, ó Deus, a nível de influência, a nível ministerial, que a tua presença seja conosco, doce Espírito, Espírito Santo, que nós não venhamos fazer nada sem o consentimento e sem a tua doce presença. E nós oramos nessa noite para que todo o mal seja repreendido na autoridade e no poder que há no nome de Jesus.
Nós nos levantamos, ó Deus, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, pedindo ao Senhor. Senhor, nos livra do acidente, nos livra, Deus amado, do homem violento, nos livra de ação de demônios, que o Senhor faça um anel de fogo ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, nos guardando de todo mal, de toda enfermidade física, de toda doença emocional, de toda doença espiritual. Senhor, nós cremos que o Senhor tem prazer de ouvir e responder às nossas orações. Pai, toma cada pedido de oração que está sendo escrito, ó Deus amado, ó Deus, nesses cartões, nós apresentamos diante do altar do Senhor, ó Deus, e nós lançamos todos esses pedidos no infinitamente mais do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?